Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E a dúvida é, pode um quadrinho sem diálogo, sem personagens conversando, ser uma boa história? Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, porque a gente está quase chegando aos 4.000 inscritos e isso ajuda a gente a ter mais relevância aqui dentro da plataforma. Então hoje a gente vai conversar sobre um quadrinho que eu não esperava nada dele, assim, apesar de eu gostar muito do desenhista responsável por ele, mas é um quadrinho um pouco diferente, primeiro porque é uma temática que eu não tenho tanto apreço, vamos dizer assim, e também porque narrativamente ele tem algumas escolhas bem diferentes do que a gente está acostumado em alguns quadrinhos. Então hoje a gente vai falar do Berserker Unbound, um quadrinho do Mike Deodato Jr. e do Jeff Lemire, e é um quadrinho bem diferente porque é um capa-espada bem tradicional, em que a gente tem um personagem que se autodenomina o Rei Mestiço, ele é um bárbaro, então você pode imaginar aqueles personagens grandes, altos, com longos cabelos, um cinturão de pele. É uma temática que para quadrinho eu não tenho tanto apreço assim, óbvio, eu assisti a Caverna do Dragão, eu joguei muito RPG de mesa nesses motes, assim, mas eu nunca fui muito de ler, tipo, Conan Bárbaro, por exemplo, eu conheço mais os filmes do que os quadrinhos, então nunca foi algo que me pegasse com muita força, mas eu gosto muito da arte do Mike Deodato. O Mike, ele é brasileiro, ele trabalhou com um contrato de exclusividade com a Marvel por quase 20 anos, então ele passou por todo tipo de história que você possa imaginar lá dentro. E ele tem uma arte que é muito dinâmica, é bonita, ela é grande, ela é colorida, ele não se poupa em fazer detalhes, então ele é um quadrinista que eu gosto muito do trabalho dele. E o Jeff, por outro lado, que fez essa construção de história, também tem passagens pela Marvel, com o velho Logan, por exemplo, que é um quadrinho que eu gostei bastante de ler. É um personagem até que gosto mais até do que o Wolverine normal. Ele é canadense, né? Então dá pra dizer que esse quadrinho ele é um pouco diferente porque ele tem um autor canadense, um desenhista brasileiro, traz um capa-espada com uma temática bastante diferente, então ele tem esses pontos que já chamam bastante atenção. É óbvio, né? Ele vai chamar atenção para quem tem um pouco desse apreço por quadrinhos, conhece quem está trabalhando nele. É um quadrinho em que a gente começa num mundo medieval, né? Então a gente tem esse reino da bruma que eles falam, em que o rei mestiço ele tá andando, tá voltando para a vida dele depois de um ano de guerras pelo país, né? Pela região ali onde ele habita. E o que acontece? Quando ele chega na vila dele, tem aquela cena clássica em que toda a vila foi destruída pelo grande vilão, que no caso eu acho que é o Rei Demônio, que ele chama, a esposa dele foi morta, a filha foi morta, a vila foi dizimada, ele sofre uma emboscada, e isso é muito rápido, assim, não é, nas primeiras 10 páginas desse quadrinho a gente já tem todo esse desenrolar dessa ação frenética, e de novo, a arte do Deodato, ela funciona muito bem para esse quadrinho, porque ele já é de um tamanho grande, né? Então ele tem esse tamanhão de página, e o Mike muitas vezes ele faz uma construção de página que ela acaba ocupando a página inteira, assim, ou então tem algumas cenas muito bonitas que é uma cena dupla, assim, página dupla com uma única ilustração do Mike Deodato. Então tem esse fator, assim, você já é recebido por essa história, você já é recebido por esse ponto da vida do Rei Mestiço, e quando ele sofre essa emboscada, ele se fere e tudo mais, e acaba entrando num portal mágico que leva para ele para uma caverna onde tem vários símbolos escritos na parede, e em um desses símbolos ele é transportado para um novo mundo, né? E esse novo mundo para o qual ele é transportado é basicamente Nova York, né? Deixa bem a entender ali que é Nova York. E é uma Nova York contemporânea, então ele acorda num parque. E aí a gente tem a inclusão do segundo personagem do quadrinho, que é um morador de rua. E o Joe, ele é um personagem
muito do que você pode esperar, né? Então ele é um morador de rua, ele tem um background triste, ele tem extremo apreço pelas coisas que ele conseguiu juntar na rua, né? Então ele mora meio que no Central Park, tem ali as coisas dele, então ele tem o fogareirozinho dele, uma barraquinha, é meio que aquele é o universo dele. E aí acho que entra os fatores mais interessantes da história, né? Os dois personagens, eles não conseguem conversar. Ele não é como se o Rei Mestiço, quando fosse puxado para nossa realidade, ele conseguisse falar o inglês perfeitamente. Então tem aquela característica clara de eles estão conversando, ou que seria uma conversa, e muito da interpretação do Joey e do Rei pro que o outro tá falando se dá pelo modo como eles estão gesticulando, por ele estar apontando alguma coisa específica, é engraçado falar isso no quadrinho, mas pela entonação do personagem. E nos balões de texto a gente muitas vezes tem um personagem falando: cara, a gente vai, sei lá, comprar comida, e o outro tá pensando que ele vai levar ele para algum lugar onde ele possa voltar pro reino dele. E aí a história, ela vai se desencadeando de uma maneira que esses dois personagens, eles vão criando uma relação empática. Os dois tiveram perdas, então chega em algum momento que o Rei Mestiço tem contato um pouco com a história do Joey, mesmo sem eles conseguirem se comunicar. Isso é algo que vai permanecer na história. A gente tem o Joey tentando cuidar do Rei Mestiço, né? Então ajuda ele a cuidar de alguns ferimentos. Eles vão criando esse laço sem precisar estar efetivamente se comunicando, né? Então no quadrinho tem lá o balão de texto do Rei Mestiço falando com o Joey, e aí vai estar com um símbolozinho de que ele está falando em outra língua. Então tem essa característica que eu achei muito interessante, porque a história, ela consegue avançar e ela consegue ser contada sem a necessidade de diálogos expositivos, porque não faria nem sentido os personagens terem um diálogo expositivo, porque eles não conseguem se entender. Aí, óbvio, tem um elemento que ele chega a ser até um pouco engraçado, que é o fato do que o Rei Mestiço, ele tá vestido completamente como um bárbaro em plena Nova York. É quase uma coisa, tipo aquele filme ruim do He-Man que a gente tem dos anos 90, em que os mestres do universo vêm pro nosso mundo e aí eles precisam meio que se enquadrar. É bem nessa linha de temática, assim. Mas é muito bom porque esses momentos meio que de descontração dos personagens, e, de novo, sem conseguir conversar, isso vai também dando uma leveza para a história. Você vê dois personagens que a vida castigou por diversas maneiras. Um porque a vila foi completamente destruída pelo vilão da história, e outro porque houve um acidente de carro que tirou a vida da família dele, e isso levou ele numa espiral de destruição. E isso vai sendo construído e sendo amarrado sem a necessidade dos dois conversar, só por imagens e por gestual. Chega um momento óbvio em que a gente precisa tratar sobre o retorno do Rei Mestiço para o mundo dele, e aí a gente tem algumas questões legais, óbvio, tem a lutinha ali no meio. Em algum momento eles vão precisar enfrentar essas hordas que já tentaram matar o Rei Mestiço antes, mas isso é muito ágil, as imagens são muito bonitas, e aí a gente chega num final em que não é necessariamente um final. Ele é aquele tipo de história que meio que ainda está sendo publicada, né? Esse Berserker Unbound, alguns lugares acreditam ele como volume 1, porque ele compreende as 4 primeiras edições dessa série. E a ideia, tanto do Mike quanto do Jeff, é muito tratar essa história que eles estão construindo juntos, com essa liberdade que agora o Mike tem depois de romper com a Marvel, meio como se fosse série de televisão, né? Então eles vão, escrevem e desenham ali um número X de edições que completam um mini arco, e aí eles dão um tempinho, quando tiverem afim de novo vão lá e trabalham num novo arco. Então o próprio modo como você tem a finalização desse volume, ela é conclusiva, do tipo, se eu não quiser mais ler essa história, ou se essa história nunca mais vier pro Brasil, eu não vou sentir que eu estou perdendo alguma coisa. Tô perdendo porque eu gostei, mas eu não vou estar perdendo no sentido de eu não sei qual foi o desfecho dos personagens, mas é um ritmo completamente diferente, em que eles realmente conseguem finalizar nesse volume que saiu aqui no Brasil pela editora Mino, e se encerra bem. Eu acho que esse é um ponto. Apesar da história ela
conseguir avançar, né, ficar coisas para avançar num próximo volume, é uma história que, cara, ela encerrou bem, ela encerrou de uma maneira satisfatória nesse encadernado. E acho que eu nem preciso falar muito dessa edição, né? Então a Mino trouxe em capa dura, com um papel excelente por dentro, as cores estão muito bonitas internamente, tem um material extra com capas variantes, com o próprio modo como o Mike, né, rascunhou o personagem, então tem comentários do Jeff sobre esses primeiros rascunhos. Então é um material muito interessante para quem gosta de capa espada, né? Quem é meio que fã de histórias do Conan, quem gosta dessa temática, meio um RPG mais modernizado, vai gostar muito dessa história. É muito bom para quem é fã do trabalho dos dois, né? Eu acho que como é um tipo de história que eles estão criando personagens novos, criando universos novos, a gente consegue ver bem a força narrativa e de arte dos dois autores. E existe esse fator mesmo de narrativa que eu achei bem diferente, bem único para esse tipo de quadrinho, que eu gostei bastante, eu acho que foi um dos fatores que mais me marcou, né? É uma arte soberba, uma história que por mais que ela seja meio flat, né? Ela não tem tantas camadas de interpretação assim, ele consegue entregar uma história em que ele vai falar sobre empatia, sobre fazer amizade, sobre cuidar uns dos outros, sem necessitar que os personagens façam diálogos longos e expositivos sobre isso. Vale muito a pena, vale bastante a pena conhecer. Tá no site da Mino para venda, então eu vou deixar o link na descrição. Tá saindo, se eu não me engano, por R$ 74,90, são em torno de 140 páginas. Mas, de novo, esse tamanhão gigantesco, né? Esse calhamaço praticamente de quadrinho, e você tem ali um arco fechadinho que dá pra você aproveitar muito bem. Bom, então é isso, eu vou deixar na descrição o link, como eu comentei. Vai direto comprar no site da Mino, né? Acho que nem tem mais na Amazon pra vender, não sei. Mas tá aqui na descrição, eu realmente recomendo, eu acho que qualquer fã de quadrinho vai ficar bem satisfeito com essa história. Bom, é isso, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados do meu lado direito, que fica aqui, e se inscrever nessa bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que a gente posta aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.